Glória a Deus, glória a Deus, Deus é bom. E a palavra do Senhor fala que Ele faz por nós muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Eu me considero filho na fé também do apóstolo Joãozinho, nosso irmão. E assim, eu lembro que eu fui convidado para uma chácara de um pessoal que Joãozinho conhecia e conhece. E essa chácara, a gente foi para essa chácara apenas para comer milho nessa época. E chegou lá uns missionários daqui do Rio Grande do Norte, Dino, Júnior, Ramon. E ali eles chegaram, se aproximaram da gente, tinha mais ou menos umas 14 pessoas ali, 14 jovens. Eles se aproximaram e começou a pregar o Evangelho. Em Mateus 13, a parábola do semeador. E eu ali, né, uma família católica do pé roxo, e ele começou a ministrar a palavra, e no final fizeram o apelo, e eu lembro que o versículo 8, 13, Mateus 13, 8 ficou, que dizia assim: a boa semente caiu numa boa terra, e brotou de 100 a 60, a 30 por um, e no meu coração eu falei assim: eu quero ser essa semente. E quando ele fez o apelo, todo mundo ficou quieto, e eu levantei a mão, falei assim: eu aceito Jesus, eu aceito a palavra, eu aceito. E ali fizeram uma oração, e a minha vida já mudou dali, gente. Já mudou dali. Eu cheguei em casa e falei assim, com minha mãe, falei assim: olha, eu me converti. Aí ela: se converteu o quê, menino? Não pode estar pulando de galho em galho. E assim a notícia espalhou rapidamente, que o filho de Silvéria, o filho de Vera, agora era crente, era pastor, não chamava de crente, não, já era pastor. E com aquela graça, aquela unção, eu chegava nos aniversários, e logo em seguida teve um aniversário, no outro dia teve um aniversário, eu fui para aquele aniversário, e já comecei a pregar o Evangelho já. E uma senhora de Salvador, a saudosa irmã Iracema, falou assim para a dona da casa: e aquele menino, aquele pastor é de onde? Aí falou assim: não, ele não é pastor não, é filho de Vera, que agora é crente. E eu sei, gente, que a gente começou um trabalho com 3 pessoas nessa comunidade, eu e mais 2 senhores, um casal de idoso. Toda tarde eu se reunia com eles 2 na casa deles, tão somente para orar. De 5 a 6 da tarde era oração. E assim foi se convertendo a minha família, 1, 2, 3, são 6 irmãos, foram se convertendo os 2 primeiros. E eu sei que minha mãe foi a última. Minha mãe era, assim, da região lá, era a matriarca, a rezadeira. E a gente fez uma surpresa para minha irmã, e ela foi. E quando ela chegou nessa surpresa lá, Jesus falou com ela fortemente, ela também se converteu. Foi quebrando mais um jugo naquela região. E eu sei que depois a gente conheceu o Joãozinho, já naquela época, e fomos discipulados por esse povo. E o trabalho foi crescendo. Depois houve algumas situações, aí a gente ficou lá com um trabalho firme lá. E hoje, depois de 25 anos, eu volto a encontrar o apóstolo João ali, né? Um amigo, um pai na fé, né? Posso dizer assim. Eu louvo o Senhor pela vida de vocês, por ter o apóstolo João como pastor de vocês. E eu fico muito feliz essa noite aqui, por essa surpresa de poder estar aqui com vocês, né? E entendendo cada propósito do Senhor, como Deus Ele tem trabalhado em nossas vidas, na vida da sua igreja no Brasil. Deus Ele está movimentando o Brasil, trabalhando para que haja um grande avivamento no Brasil. Eu digo a vocês que já começou esse avivamento, já começou esse foco de avivamento em algumas cidades, em alguns estados, e o Senhor tem queimado, nosso coração tem queimado por mais de Deus, por mais da sua presença, porque não tem como, sabe, a igreja, ela viver um evangelho sem a manifestação da glória. A gente não pode aceitar uma vida cristã, uma vida com Deus, sem a manifestação da sua glória, gente. O mundo está vivendo o seu apogeu, o mundo está vivendo a sua glória, que a palavra diz que é como a flor do campo, que aparece e logo desaparece.
Mas a nossa glória, ela não é mais transitória, ela é permanente. E já começa aqui na terra, gente. A igreja já começa aqui na terra. A noiva já está aqui na terra. E a gente precisa viver, sabe, essa glória continuamente, não só um momento, mas entendendo que a nossa vida é um culto ao nosso Deus diário. A nossa vida se tornou um estilo de vida, de adoração ao nosso Deus. E a gente tendo a consciência disso, a gente não pode de maneira nenhuma, sabe, deixar esse mover passar, e nem viver de qualquer maneira, e nem aceitar uma vida morna diante do Senhor. Mas todo dia a gente está ali, ó, Senhor, mais da tua glória, sabe, mais da tua glória. Assim como Moisés, que ele viu a glória do Senhor, a manifestação de Deus, mas Moisés, Senhor, ainda quero mais, Senhor, eu quero ver a tua glória, eu quero ver a tua face. E Deus dizia, menino, se tu ver a minha face, tu morre, mas eu prefiro morrer feliz, mas eu quero a tua face. E que a gente possa estar vivendo, gente, nesses tempos, esse desejo, essa fome, por mais da presença do Senhor. Amém? Vamos abrir Romanos, capítulo 5. Assim, gente, está comigo, está minha mãe ali, né? Minha mãe, um casal lá, que coopera conosco lá no ministério, uma Haroldo, uma Maria. Está ali minha esposa, Vanusa. Estamos aqui esses dias, viemos visitar uns parentes, um irmão do irmão Haroldo, que mora ali em Monte Alegre, e conhecer mais um pouco de Natal, essa cidade maravilhosa. Romanos 5, versículo 1, a partir do versículo 1 e versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: Romanos 5, versículo 1, versos 2, diz assim a palavra do Senhor: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Pai, graças te damos, Senhor, Pai, por essa unção, meu Pai, essa unção que quebra o jugo, essa unção que nos consolida cada vez mais, Pai, a tua presença, Pai. Graças te damos, pois tua palavra diz, Pai, que a nossa vida, Pai, é como o nascer do dia, que vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito. Pai, continua ministrando, Pai, em cada coração, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, tudo que o homem precisava, tudo que o homem caído precisava, era dessa justificação. Tudo que o homem precisava era dessa justificação, de voltar novamente a ter amizade com o Todo-Poderoso, a ter paz com Deus. E a palavra diz que Deus, ele envia o seu Filho Jesus. Ele envia Jesus, chamado Cordeiro de Deus, sem defeito, sem pecado, para morrer em nosso lugar. E a palavra diz que ali na cruz ele leva sobre si todos os nossos pecados e iniquidades, leva sobre si todas as nossas doenças e enfermidades, para novamente nos ligar novamente ao Pai. E a palavra diz, justificado pois pela fé, sendo justificado pois pela fé, mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus, ele naquele sacrifício na cruz, ele novamente nos liga ao Pai. Se Adão gerou trevas, Jesus agora gera vida, gera luz, e nos conduz novamente a essa comunicação, a essa aliança, a essa nova aliança com o Pai. E o que passa em nossa mente, o que traduz isso, é aquela parábola do filho pródigo. Quando o filho pródigo sai e gasta toda a sua herança, e ele volta. E quando ele volta e o pai o avista, a palavra fala lá em Lucas 15, 16, que o pai volta e corre ao seu encontro. O pai vai ao seu encontro e o abraça. E o filho tenta justificar, o filho tenta se explicar diante do pai. O pai, sabe, cobre com um abraço, porque o amor de Deus cobre todas as transgressões. O amor de Deus, ele cobre todas as transgressões.
Então o que o Senhor quer que você entenda é que você foi justificado, que você é justificado, e que você viva entendendo, sabe, que o pecado não pode mais lhe dominar, mas que você agora é guiado por uma presença, é guiado por uma glória, que você agora se tornou, como diz a palavra lá em 1 Coríntios 5, 6,17, 6,16, você se tornou um só espírito com Cristo. E quando Deus agora olha para você, Ele não vê mais uma multidão perdida, Ele não vê mais um povo corrompido, mas Ele vê agora a presença do Filho, Ele vê a presença do primogênito, Ele vê Cristo em você, Ele vê Cristo em você. E o mundo também começa a olhar para a gente e enxergar também essa presença, essa glória. A palavra fala que lá em Antioquia, na cidade de Antioquia, não em Jerusalém, mas lá em Antioquia, pela primeira vez, aqueles discípulos eles foram chamados de pequenos cristos, foram chamados de cristão. Então quando alguém chama você de cristão, está lhe chamando de pequeno Cristo. Então por isso que a gente precisa viver de acordo com aquilo que o Senhor nos batizou e que o Senhor nos fez. Então quando você olhar para você, se veja uma pessoa revestida com a glória do Pai, uma pessoa justificada, uma pessoa justa, uma pessoa santa, porque é assim que o Pai lhe vê, é assim que o Pai lhe vê. E muitas vezes a gente olha para nós a partir da alma, a partir da nossa natureza pecaminosa, e não se valoriza. E por mais que o Pai faça, por mais que Deus trabalhe, tenha enviado o seu Filho, tenha nos justificado, tenha nos lavado de todo pecado, a gente começa a olhar para nós numa visão ainda humana, numa visão ainda corrompida. Mas a glória vem para mudar a nossa visão, para levar a gente a olhar para nós e ver a imagem do Filho, e ver a glória do Senhor. Lá em 2 Coríntios 5,16 diz: a ninguém mais conheçamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Até a nossa visão em relação ao mundo, gente, tem que mudar. Às vezes a gente olha para o mundo com uma visão pessimista, com uma visão humanista, dizendo: olha, não tem mais jeito, esse Brasil não tem mais jeito, esse Brasil só tem treva, só tem miséria, só tem violência. Não, você é profeta, você é homem e mulher de Deus ungidos para mudar decretos, para mudar decreto. A sua palavra tem poder, não só a palavra maldosa, a palavra ruim, mas a palavra boa que sai da sua boca, ela tem poder. Então a nossa visão precisa mudar, e a gente tem que ter uma visão celestial, uma visão de glória ao nosso respeito, porque é assim que Deus lhe vê. Ainda na antiga aliança, em Provérbios 18, ele diz: a vida do justo, a sua vida como justificado é como o nascer do dia, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Até ser dia perfeito. Aí você: Senhor, eu não mereço isso tudo e tal. Você não merece, mas você se tornou favorecido por causa do sangue do Cordeiro. Não por causa de você, mas por causa do sangue do Cordeiro. Aí a palavra fala em Efésios 3:20: você não viu nada ainda. Você ainda não viu nada ainda. É muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Eu lembro que eu fui para um congresso lá em Brasília, e eu cheguei nesse congresso, o congresso começou às 5 horas da tarde. Aí no primeiro dia, aí estava lá um pregador americano ministrando, Morris Cerura, acho que é o nome desse pregador, Morris Cerura, um senhorzinho já, acho que tem uns 80 para 90 anos, e ele ministrando, gente, uma glória naquele lugar. Aí já estava no finalzinho do culto, da ministração. Aí eu falei assim, olha o que eu pensei, eu falei: Deus, pronto, já pode encerrar o congresso hoje, já pode encerrar hoje, porque que mover é esse? Gente, eu só pensei isso. Eu recebi uma carga de poder, que se não fosse a unção do Senhor, eu tinha quebrado o percurso do irmão que estava do meu lado. Porque imagine um negão dessa estatura,
ficar pendurado assim, ó, diante de um franzino do meu lado. Gente, foi algo assim, sabe? Foi algo assim tão forte, que eu falei, Senhor, me perdoe, porque tem mais ainda. Tem mais ainda, gente. Tem mais ainda. Tem mais ainda. Tem mais ainda para a sua vida. Tem mais ainda. O sangue do Cordeiro lhe ligou ao Pai. Lhe ligou ao Pai. O sangue do Cordeiro lhe ligou ao Pai. A sua justificação lhe ligou ao Pai. Para você ter paz com Ele. E essa paz não é só simplesmente uma calmaria, como a gente pensa. Eu estou em paz hoje porque está tudo lindo, tudo calmo na minha vida. Não, é uma paz que não é só uma paz no entendimento português, no meu entendimento. É uma paz chamada Shalom, que vem com paz, alegria, prosperidade, saúde. É uma paz que vai alongando, uma paz que vai abrindo para outros horizontes de bênçãos em nossas vidas. É como você chegar na cidade, aqui como Natal, você fala assim, alguém leva você na primeira praia, você fala, rapaz, que cidade linda, que cidade maravilhosa. Aí leva em outro lugar e você fala assim, rapaz, esse lugar ainda é melhor ainda. Assim, gente, é um mover do Senhor na tua vida. É um mover, é de glória em glória, é de glória em glória, é de glória em glória. É tanto que Paulo vai dizer aqui nesse capítulo 5, que até a gente aprende a gloriar o Senhor, até na tribulação. A gente aprende a tripudiar, a brincar com a tribulação, dando glória ao Senhor em meio à tribulação. E Paulo vai dizer assim, não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não confunde, porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi consagrado, que nos foi dado, outorgado, confiado em nós. Você sabia que o Espírito Santo, ele não vem mais lhe convencer, aquele que é justificado, gente, aquele que foi justificado pelo sangue do Cordeiro, o Espírito Santo não vem mais lhe convencer do pecado, da justiça, do juízo. Não, ele vem lhe conduzir, sabe, às águas profundas. Ele vem lhe conduzir às verdades. Ele vem lhe conduzir, agora só revelações, verdade, conhecimento, sabedoria. O apóstolo Paulo, ele faz uma oração aos Efésios, dizendo assim, Senhor, dá a esse povo, Pai, espírito de sabedoria, de revelação e de conhecimento. O Espírito Santo, ele tem prazer de a cada dia lhe dar uma descoberta nova, lhe mostrar algo novo, que você muitas vezes lê a palavra, ou já conhece a Bíblia toda, e vem o Espírito Santo com uma palavra tão simples, e lhe dá uma revelação que você fala, não, eu não acredito, isso aqui estava aqui, eu não vi. Já tem um bom tempo que eu leio a Bíblia, gente, e a cada dia eu me sinto surpreendido por uma ministração que, para uma palavra tão simples, para um texto tão simples, que tem uma revelação profunda, tão profunda. Então viver nessa dimensão da justificação, gente, é experimentar a cada dia o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Por quê? Porque Deus levantou um povo para reinar. Deus, ele levantou um povo para reinar em vida e para reinar nessa terra, gente. Por isso que você, sabe, a sua palavra tem poder, você muda decreto. O santo, o justo, sente alguma situação, alguma enfermidade, alguma prova, ele não sai correndo, ele vai primeiro orar, ele vai reinar, ele vai determinar que aquele mal desapareça. No último caso é que vai ao médico. Mas se os hospitais hoje não estão tão mais lotados ainda, gente, do que eu deveria estar, é por causa de você, que tem orado, que tem, sabe, reinado em cima de algumas situações.
Veio a pandemia, quantas pessoas sofreram, perderam a empresa, se quebraram. E no entanto, foi o tempo que você mais prosperou, que os cristãos mais prosperou na terra. Eu lembro que na pandemia eu chegava em casa, dia de quarta-feira, eu chegava em casa às 10 da noite, pregando para 5 pessoas. Mas foi o tempo que a gente mais prosperou. Foi o tempo que a gente comprou cadeiras novas, foi o tempo que a gente comprou som. Foi o tempo que a gente mais prosperou. Porque os filhos de Deus não tem tempo ruim, gente, para nós. Não tem tempo ruim para você. Não tem tempo ruim. Em Romanos 5, versículo 17, olha o que a palavra diz. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais o que recebe a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de Cristo Jesus. Então há uma autoridade de reino sobre você. Há uma autoridade de reino. Jesus, quando estava aqui com os discípulos, ele falou assim: olha, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justificação e a sua justiça. Por quê? Porque ele estava preparando um povo para reinar. Ele estava indo, mas estava preparando um povo para reinar. Para reinar. E quando a igreja do caminho, né, a igreja do discípulo, que era chamada igreja do caminho, começou a reinar em Jerusalém, gente, foi um alvoroço. Roma ficou em desespero. Ficou em desespero. Prendia a gente, mandava os apóstolos, né, no cárcere, os anjos iam lá e soltavam. Onde eles oravam, o lugar tremia. As pessoas vendiam suas propriedades e bem e traziam e colocavam aos pés dos apóstolos. Todos tinham tudo em comum, estavam sempre em oração, no partir do pão. Era um mover naquela cidade. Todos os dias, gente, todos os dias havia um mover naquela cidade, porque aquele povo começou a entender que estava sobre eles uma unção de reino. E se você não entender que está sobre você uma unção de reino, se a igreja não entender isso, gente, ela é sucumbida. Ela se torna prisioneira do sistema. Ela perde a graça, ela perde a unção, ela perde o poder, ela perde a autoridade. Mas Deus lhe capacitou e lhe chamou e lhe ungiu com essa unção. Pedro vai nos chamar de nação santa, povo eleito, povo exclusivo de Deus, nação santa. Nação santa, gente, nação santa. A gente fala assim: o judeu, aonde ele colocar as mãos prospera, onde os judeus vai prospera. Não é só o judeu, você também, você é a noiva de Cristo. Você também está carregando essa mesma unção e ainda mais ainda, por acreditar 100% que Jesus é o Filho de Deus. Então não viva olhando você numa visão segundo a carne, mas segundo o Espírito. Segundo o Espírito, assumindo e declarando, dizendo: não, eu sou o que Deus diz que eu sou, eu sou o que Deus diz que eu sou, eu sou justo, eu sou santo, eu sou abençoado, eu fui chamado para reinar nessa vida. E a palavra diz: assim brilhe, a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Tem cidades hoje, gente, que os governantes estão se rendendo aos pés da igreja. Eu lembro que na última eleição em nossa cidade, na Feira de Santana, na última eleição, a prefeito, o prefeito que estava perdendo, que perdeu o primeiro turno, com a diferença estava perdendo com a diferença de 10 mil votos. Aí ele chamou os pastores, ele sabia que os pastores não apoiavam o outro lado. Ele chamou os pastores e falou assim: a gente precisa de 13 mil votos. A gente precisa de mais ou menos de 15 a 13 mil votos. E a igreja se uniu. E fez a diferença. Foi tanto que a gente foi xingado lá na região. Foi os crentes,
ganharam por causa dos crentes. Então a igreja hoje, gente, você hoje, não vou nem falar a palavra igreja, você hoje não passa mais despercebido. Seu vizinho sabe quem é você. Seu vizinho sabe, não é só o mundo espiritual que sabe quem é você, não. O mundo físico hoje sabe quem é você. Se você trabalha na empresa, o seu patrão, o seu chefe sabe quem é você. Sabe quem é você. Sabe, o mundo espiritual sabe quem é você. Sabe quem é você. E até treme. Então não se veja como qualquer um, não se veja como mais um no meio da multidão, porque você não é, você é escolhido, você é chamado. Ele não só lhe chamou, como também Ele lhe justificou. Ele não só lhe justificou, como Ele também lhe glorificou. Ele glorificou. A gente não faz ideia, não fazemos ideia do que o Senhor já projetou, gente. Para nós, já fez, já determinou para nós. O tempo de Deus é tão rápido que Deus faz e fica lá sentado, sabe? A gente vai chegar lá ainda, mas o Senhor já está lá. Rindo com a nossa impaciência, rindo com a nossa preocupação. E Ele só querendo que a gente se aquete, né? Que a gente se aquete. E saiba que Ele é Deus, e que não precisa a gente estar inventando, nem criando muita coisa. Ele quer tão somente que a gente viva como o seu povo, que a gente entenda que nós somos casa do Senhor, e que o culto nessa casa não para, gente. O culto nessa casa não para. Se você procurar pela glória, o culto nessa casa, o culto na sua vida não vai cessar. Eu admiro Davi, eu costumo dizer que o rei Davi era um homem além do seu tempo. Era um homem além do seu tempo. Parece que Davi já vivia esse tempo que a gente está vivendo hoje, o tempo da graça. Porque Davi, ele, quando assumiu o trono, ele não se preocupou em montar um número de exército, em saber quanto tinha em caixa. A preocupação de Davi foi: aonde está a arca da presença? Aonde está a arca da presença? E quando disseram para Davi, Davi nem pensou como trazer a arca, qual era o segredo, se tinha alguma regra, alguma norma para trazer a arca. Davi, está onde a arca? Na casa de Abinadab. E Davi vai junto a alguns homens e se manda, vai buscar essa arca. E Davi traz a arca num carro de boi, e a palavra fala que a arca, que o boi tropeça, né? E a arca vai para cair, e Uzá, coitado, com boa intenção, tentou salvar Deus, segurar Deus, e foi fulminado. E Davi fica muito triste, e tem um vizinho ali, um pequeno fazendeiro chamado Obed-edom. Davi deixa a arca lá na casa de Obed-edom, e volta para Israel, cabisbaixo, triste, triste, mas não derrotado. E ele vai pesquisar, ele vai estudar, perguntar os mais antigos, o que aconteceu, consultar Deus. E Deus revela para Davi: a arca não se carrega a presença como o mundo carrega, como o ímpio carrega. A presença tem que ser carregada pela casa que o Pai construiu, sobre os ombros da casa que o Pai construiu, que não foi feita por mão humana, mas pela própria mão. E Davi entende isso. Só que isso já se passa 3 meses, e alguém chega para Davi e fala assim: Rei, o senhor não sabe de nada. Olha, a família de Obed-edom tem sido grandemente abençoada. Só 3 meses a arca na sua casa. E Davi sai ali com seu grupo, e Davi cria todo um ritual que agrada ao Senhor, faz sacrifício, anda alguns passos e celebra até chegar no arraial. E quando chega no arraial, gente, Davi entende que não pode deixar a presença só. E Davi cria ali um turno de adoradores. Faz uma tenda para colocar a arca. E Davi coloca turno de adoração. E o mais impressionante, gente, é ver Obed-edom
abandonando a sua fazenda, abandonando as suas bênçãos adquiridas, para ir atrás da presença. Essa é a igreja, gente, desse tempo. Essa é a igreja desse tempo, gente. Essa é a igreja desse tempo, que não vai se importar com mais nada, a não ser com a adoração, com a busca da presença, sabe? Vai desejar a presença, vai querer a todo custo estar na presença continuamente. E ali Davi fez turno. E eu comecei acompanhando a vida de Obed-edom. Obed-edom falou assim: rei, me coloca em alguma coisa aí. E coloca ele para ser porteiro da arca. E depois ele vai mudando, vai sendo promovido, vai se tornando ministro, adoradores, ministro, depois líder de ministro, e assim ele vai crescendo. E o que importava para aquele homem agora era só tão somente a presença. Quando na nova aliança acontece a primeira igreja nasce ali em Atos Apóstolos, em Jerusalém. Começa a preocupação: o que é que vamos fazer agora? Que doutrina? Que ensino? O que é que a gente vai fazer? Eu não me lembro, eu sei que um dos apóstolos disseram assim: olha, a gente precisa restaurar o tabernáculo caído de Davi. A gente precisa voltar à adoração. A gente precisa voltar à essência da adoração. A gente precisa transformar nossas vidas em uma vida de adoração ao nosso Deus. Tão somente isso. Só vamos fazer isso. Então, essa igreja, gente, essa geração, você está tendo esse rico privilégio de viver aí esse tempo aonde a presença tem sido o centro, aonde você tem sido a cada dia incomodado a buscar a presença, a permanecer na presença, fazendo parte desse ministério, fazendo parte desse povo, dessa noiva de Cristo, que a cada dia quer mais e mais da sua presença. Então o Senhor nos justificou e nos colocou em paz com Deus, nos ligou ao Senhor novamente, para a gente viver tudo isso, para a gente poder ter a legalidade de o adorar em espírito e em verdade, para a gente poder ter a legalidade de contemplar a sua glória, não só por um momento, mas continuamente. Há uma presença em você que não dorme, há uma presença em você que não dorme, há uma igreja hoje que não dorme, gente. Eu costumo falar que há uma igreja hoje que não dorme, porque enquanto eu e você vai até para casa agora dormir, há uma igreja que está se preparando para ir para as ruas, evangelizar, ir para os montes orar, ir para os hospitais, abençoar. E chega em casa de manhã e vai dormir, e você se levanta para ir trabalhar. Há uma igreja, gente, que não dorme. A igreja de hoje é uma igreja que não dorme, que não cessa. Os céus de Natal, o céu do Brasil, gente, recebe louvores 24 horas. 24 horas. Então eu e você, nós somos um privilegiado para essa geração. E podemos mudar, e vamos mudar ainda muitas coisas. Muitas coisas. Só é você começar a olhar como Deus olha, a se enxergar como Deus o enxerga, cheio da presença. Eu lembro que Isaías, vivendo num tempo de muita corrupção no templo, de muito pecado, de muita iniquidade, Deus se apresenta, Deus vai até aquele templo, onde está aquele profeta. Isaías, quando viu aquela glória do Senhor, quando viu a glória do Senhor, Isaías falou assim: eu morremos, Senhor, eu sou homem ele diz assim: eu sou homem de impuros lábios, e minha glória viu o Senhor. E a palavra diz, e os anjos cantavam dizendo: santo, santo é o Senhor dos exércitos. A glória, a terra não está cheia de pecado, ela está cheia da glória de Deus. Ela está cheia da glória de Deus.
E o canto e a oração de Isaías muda. Isaías não diz assim: ai de mim, Senhor, ai de mim, não. Já muda, já diz assim: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, envia-me, eis-me aqui. Logo que tem glória, então eu vou. Se é glória que tem, então eu vou. Pode ir, porque é glória que tem. Pode ir, meu irmão, pode ir, minha irmã, meu irmão, porque é glória que tem. É glória, é glória. É glória que tem. Nenhum sistema desse que está aí, nenhum sistema desse que está aí se compara ao sistema que você faz parte, se compara ao sistema dos céus. Nenhum sistema desse aí se compara. Há anjos, há anjos ao teu redor, há anjos como um exército de anjos contigo, maior que está em nós e conosco do que o que está no mundo. Então não entrega os pontos, não fica com medo, não fica temeroso no que pode fazer o homem, porque a glória é maior, a glória do Senhor é maior, a glória do Senhor é maior, a glória do Senhor é maior, e o seu clamor, e a sua intercessão, e a sua adoração, tem enfraquecido as trevas, tem enfraquecido, você não sabe quanto, você não sabe o quanto a sua adoração, a sua intercessão tem feito efeito, tão somente a sua. Ele fala que um faz correr 1000 e 2 faz correr 10.000. Então imagine quando está todos no mesmo espírito, intercedendo, orando, num mesmo desejo de ver mais e mais a glória do Senhor, não só nesse lugar, mas na cidade do Senhor, mas na cidade. Então creia nisso, que é chegado um tempo novo do Senhor para a tua vida, como nunca antes. Como nunca antes, gente, como nunca antes, como nunca antes. E o que Deus tem feito na vida do nosso apóstolo, né? Tem feito nesse ministério, gente, está além do tempo, está além do tempo, está além do tempo. A cada dia você vai se surpreender mais e mais, porque assim, rapaz, era tão grande, agora é tão pequeno esse lugar. Não é? Porque é muito maior, o que Deus coloca nas nossas mãos, sabe, é muito maior do que o que a gente enxerga ou consegue ver, é muito maior. Então é chegado um novo tempo para a sua vida, é chegado um tempo de avanço, de crescimento para a sua vida, em todas as áreas, Deus tem movido, Deus tem agido poderosamente na sua vida. Porque, sabe, não tem como, gente, não tem como, quando a glória do Senhor, ela é desejada, a sua presença é desejada, é invocada. Lá em Romanos 10:13 diz assim: todos aqueles que invocar o nome do Senhor, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E quando fala ser salvo ali, não é só salvo para salvação, mas é ser curado, é ser liberto. O verbo ali é muito mais profundo. Então, noiva do Senhor, você, homem de Deus, mulher de Deus, continue buscando a presença. Não queira só um momento, não queira apenas experiências com o Senhor, de vez em quando, mas saiba que o Senhor lhe chamou para uma vida eterna, uma vida abundante, que já começou aqui na terra, que já começou a se manifestar, já começou a acontecer aqui na terra. Então você foi justificado para reinar, você foi justificado para reinar nessa vida, para fazer a diferença nessa vida. Amém? Vamos ficar em pé em nome do Senhor Jesus. Apóstolo. Curva suas cabeças agora. E diante de tudo que foi ministrado nessa noite, se você precisa renovar a sua aliança, a sua visão, mudar a sua visão, se levante com essa unção, com essa determinação de não ser mais o mesmo, Se você olhar para você, do seu prisma, da sua visão, essa noite é noite de você mudar e olhar para você como Deus olha, lhe ver como Deus vê.
E não é exagero de Deus, não. Você é isso mesmo. A palavra do Senhor diz: porque você amou a justiça e odiou a iniquidade, Ele te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Há um óleo de alegria sobre a sua vida. Há um óleo de alegria que faz toda a diferença na sua vida. Então hoje é noite de você mudar a sua visão e se voltar para essa presença e continuar buscando mais e mais a presença. Pai, graças te damos, Senhor. Meu Deus e meu Pai, tua palavra diz: aquele que crê no Senhor, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior.